Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias, e agora, nesse momento, a gente vai acompanhar, então, aí o assunto da aula. Então, nós estamos aqui na aula de número 15, o nosso objeto de conhecimento vai falar sobre a economia, a produção, o capital e trabalho, como consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, as formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configuração de mercado no mundo atual, a desigualdade social, a exclusão digital e a precarização das relações de trabalho. Detalhamento, vamos falar sobre os avanços tecnológicos e o trabalho humano. Então, esse aí é o assunto de hoje e vamos então agora acompanhar com bastante atenção. Vamos lá. Então, hoje nós vamos comentar um pouco, estudar, refletir sobre a questão do trabalho humano, o trabalho que nós temos no mundo contemporâneo, nós temos uma concepção do que seja o trabalho, mas essa palavra trabalho, ela, do ponto de vista filosófico, nós podemos extrair aí várias ideias para a gente analisar juntos aqui. Então, nós vamos começar jogando para vocês aí, lançando uma questão aí. O que é uma questão direta, O que você entende olhando para essas imagens aí? Você está vendo aí várias pessoas, mulheres, em atividades diferentes, de uma maneira que estão ali atuando em algum tipo de trabalho. Mas falar de trabalho, nós falamos no dia a dia, Para onde você vai hoje? Eu vou trabalhar. Eu estou trabalhando, ou eu não estou trabalhando. Então, mas o que é o trabalho em si? Quando a gente fala da palavra trabalho, o que é o trabalho, Então, essa é a questão que nós vamos tentar analisar aqui, até para a gente também olhar de uma forma que nos leve a pensar outras modalidades, outras formas de analisar, de perceber, de ver essas atividades e de que maneira que esse conceito, essa palavra, dentro do seu conceito, ela transmite para nós. Tanto do ponto de vista teórico, como também na própria prática do dia a dia. Então, quem é que trabalha? O que é o trabalho? E quem é que trabalha? Então, nós vamos ver aqui quem é o ser humano. Porque o ser humano é o ser que tem consciência disso. Aristóteles, o grande filósofo clássico antigo, já dizia que o homem ele é o único animal racional. Nós, seres humanos, nós somos uma espécie, como qualquer outra espécie animal. Tanto é que nós temos muitas coisas em comum, muita coisa em comum com os animais. A questão da sobrevivência, questões físicas, fisiológicas. Então, nós temos aí algumas necessidades básicas, que nem um ser vivo consegue sobreviver. Agora, o ser humano, ele também é racional. Ele consegue ter essa compreensão. Então, o homem é um ser que supera as determinações naturais. Os animais, os outros seres vivos, os animais de modo mais particular, eles agem na natureza conforme a sua própria espécie, pelas suas determinações naturais. Um cachorro sempre vai fazer tudo o que o cachorro faz, não é verdade? O papagaio, todos os seres, todos os animais, eles agem de acordo com a sua espécie. Eles são determinados pela sua própria natureza, seu próprio instinto, Já o ser humano, não, ele supera essa determinação natural. Ele também tem uma determinação natural.
Ele nasce no tempo, ele nasce no mundo. E ele vai também se desenvolver, ele vai precisar ser amamentado, ser criado, como qualquer outro mamífero, né? Vamos pegar aqui essa categoria. Só que chega um momento que ele supera essa determinação natural, enquanto os animais ficam na sua própria condição da sua espécie. Então, o ser humano ele é um ser pensante, e por ser um ser pensante, ele cria, ele é um ser criativo. Ele consegue inventar, ele consegue ir além daquilo que é colocado para ele se desenvolver. Então, essas ideias elas vão sendo cada vez mais desenvolvidas, aperfeiçoadas. Isso tudo fundamenta o quê? A própria história humana na Terra. Essa imagem mostra um pouco isso, né? Quer dizer, você vê que nós temos, é claro, nós estamos dentro de uma visão aqui criacionista da ciência, né? Então nós vemos ali, ó, supondo que o homem nasceu do macaco, como explica a teoria criacionista, né? Não é uma afirmação aqui, é só para a gente entender que o homem ele foi evoluindo no decorrer do tempo. Então, isso aí, você olhando para a história, você percebe isso. Não é? Os homens pré-históricos, o homem da pedra lascada, né? Então, o homem sapiens depois, e foi evoluindo. Então, tudo isso aí é por quê? Porque o ser humano é um ser racional, ele é um ser que tem compreensão das coisas. E essa compreensão das coisas leva ele, então, a ir além da determinação natural. Então, ele desenvolve ideias, ele desenvolve coisas, ele inventa, ele cria. E isso nós chamamos de tecnologia. E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, como é que é a relação do ser humano com a tecnologia? Então, quando a gente fala de tecnologia e o trabalho humano, né? Nós estamos sempre falando de coisas que estão... Por que ela avança? Porque a mente humana avança. O ser humano está criando constantemente, né? E conforme o tempo, ele vai desenvolvendo outras tecnologias para suprir as suas necessidades. Que muitas vezes, né, ele não consegue apenas usando o seu corpo. Ele precisa de outros instrumentos para avançar, né, que são as tecnologias. E não pense aqui, quando a gente fala de tecnologia, que eu estou falando de algo, né, de uma máquina, né, de um computador. Não, eu estou falando de criações que ajudam o homem a ir além do seu aspecto natural. Como, por exemplo, ele bater em alguma coisa, né? Então, ele precisa, para bater em determinados objetos, ele precisa de um objeto mais, né, apropriado para aquele tipo de ação, senão ele se machuca, né? Ele quer quebrar uma pedra, ele não vai poder quebrar a pedra com a mão, que ele vai machucar a mão. Então, criou-se o quê? Uma ferramenta para fazer isso. E assim, né, o avanço tecnológico. Então, não é só, quando a gente fala aqui, não estamos ainda nos limitando, né, a falar de questões de altas, né, tecnologias, como a tecnologia da informação, né, que já foi bem lá na frente. Nós estamos falando apenas de recursos para suprir a necessidade do ser humano. Então, continuando, nós podemos ver também que uma dessas características aqui, que é do ser humano, que nessa concepção, né, de que ele, nessa ideia de que ele é um ser racional, já falada por Aristóteles, ele tem a capacidade de criar coisas. Só que, como eu falei agora de um objeto para ajudá-lo, ele pode também criar coisas, objetos, para prejudicá-lo. E aqui é que entra, né, o nosso ponto de reflexão. A gente tem sempre que olhar, tem um olhar crítico sobre tudo aquilo que nós discutimos, tudo aquilo que nós observamos, inclusive conceitos que são colocados, como evolução, progresso, desenvolvimento. Nós temos que olhar para esses conceitos e fazer um olhar crítico também, ter um senso crítico para isso. Por quê? Porque o homem,
ele tem a capacidade de fazer o mal também, né? Ele pode ser um ser criativo para prejudicar os outros. Um exemplo disso são as guerras, né? As bombas, né? Que tem aí bomba nuclear e etc. e tal. Então, o homem tem essa capacidade também, devido a ele estar sempre indo além desse determinismo natural. E aqui nós podemos ver nessa imagem esse processo, né? Que não vai só transformando, o homem se transforma à medida que a sociedade também se transforma. Então, tudo vai se transformando. O ambiente onde ele vive também se transforma. Então você pode ver aqui, só para a gente ilustrar, que nós estamos saindo aqui do chão, da terra, e indo lá para, né, o asfalto, o concreto, né? Então, nós estamos percebendo que isso é o que? É todo esse processo aqui, de caminhada da espécie humana. E não é de um dia para o outro, isso aqui nós estamos falando de milhões e milhares de anos, né? Estamos falando aqui. Então, nós estamos sempre nesse processo, né, de transformação. E aí nós falamos, então, desses avanços tecnológicos, né? Sempre com esse olhar voltado para o trabalho humano. A gente não está aqui fazendo uma análise sobre a tecnologia, né? Nós estamos falando desse avanço e o trabalho humano. Então, essa tecnologia, ela é essencial para a sociedade. Com certeza ela é. Ela tem um valor importante. Então, ela pode tanto, né, ela tem aí, então, esse valor, porque ela pode facilitar a vida do ser humano. Então, à medida que ele vai criando, por exemplo, meios de transporte, né, tudo isso vai auxiliando o ser humano a se locomover com mais rapidez. Porém, por outro lado, tudo isso que parece, né, para facilitar a sua vida no cenário atual, está passando à sua frente, à medida que, ao invés de auxiliá-lo, ele tem substituído suas capacidades de pensar, decidir e reagir. Então, quando nós olhamos para o tempo de hoje, aí já falando dessa tecnologia mais avançada, né, nós percebemos, então, que que nós vamos ver o próprio cérebro do ser humano, né? O próprio cérebro, ele está se modificando. Né? Vocês sabem que os homens, né, os homens primitivos, eles andavam, né, como não eram eretos, né? Não andavam em pé como nós andamos. Ele teve todo um processo, né? Na história a gente vê isso aí. Então muita coisa foi mudando, o seu crânio, né? A sua cara dentária, né? Essa questão tudo foi se transformando, porque ele era adaptado também para comer carne crua, né? Não tinha nem fogo, né? Um determinado tempo não existia. Objetos cortantes, né? Então era tudo cru, era tudo. Imagine como é que... E viveram nesse período, né? Isso existiu de fato. Então, até o nosso cérebro, o cérebro humano, ele se transforma. E já há estudos, né, que o nosso crânio, ele vai, então, diminuir com o tempo, devido a essas novas tecnologias. Então, é interessante a gente perceber que isso tudo está fazendo essa mudança, né, na vida do ser humano. E também, por quê? Porque o homem busca sempre essa criação para o mundo do trabalho. Né? Então, ele está criando, porque ele trabalha, ele está em ação. O trabalho é uma ação humana, né, sobre a natureza, né, no mundo. Então, essas evoluções acontecem. Então, vamos agora analisar um pouco, né, pensar um pouco em alguns aspectos desse avanço tecnológico. Então, vejam bem, primeiro, que o homem ele inventa. Então, os seres humanos eles têm essa capacidade de desenvolver tecnologia. Ele vai além, a transcendência é ir além da sua limitação, né? E isso tudo levado ao mundo prático. Ele precisa de uma coisa, ele vai criando. Então você pode ver aí que tem várias invenções na história, né? Então aqui a gente pode ver essas invenções através dessa imagem, através dessa ilustração, né? Então antigamente não existia a roda.
Para nós hoje, parece assim, ser coisa bem banal, né? Bem simples de se falar. Que absurdo falar certas coisas, né? Mas não existia roda. Então, para levantar um objeto, então foi criado, a partir da roda, foi criado, né? Então, a rodana ali, para puxar, né, um objeto pela corda. A própria roda mesmo das charretes, né? Ali para puxar os cavalos. Depois foi evoluindo para o carro, né? Então, muitas coisas, inclusive para a indústria, né? Foi sendo criado para as empresas, para as indústrias. E assim a evolução foi seguindo, não é verdade? Então vocês percebem que isso são avanços tecnológicos. E que estão relacionados com o trabalho humano, para facilitar o trabalho humano. Imagine suspender um peso, né? Você suspender algo pesado, né? Com a roldana, jogava a corda, amarrava e os homens puxavam. Ela ajudava, né, no processo. Então, para facilitar a vida do ser humano. Agora, esse olhar para a tecnologia, ele é diferente. Né? E não só no tempo. Não vamos agora imaginar que aí com vocês, do lado de vocês, tem uma pessoa do século, um pré-histórico e uma pessoa do século da Idade Média. Tem mentalidade diferente, até a roupa é diferente, né? Tudo muda. Quando você assiste um filme, né? Esses filmes de ficção que trabalha com o passado, né? Ou o futuro, você percebe, né? O jeito de ver as coisas, e o traje, tudo muda. E também a mente muda. Então, e mesmo nos tempos de hoje, com o avanço da tecnologia, também tem havido essas mudanças. Então vamos ver aqui, ó. Nós falamos hoje das gerações, geração X, Y, Z e tal, né? Então, cada geração dessa aí também tem a sua forma de olhar para a tecnologia, né? De lidar com a tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala a partir da sua visão também. Tem mais essa. Na filosofia a gente pensa assim, né? Te leva a essa reflexão. Então, você olha a partir da sua percepção, a partir das suas habilidades que você tem diante de determinadas coisas que existem e que não existiam antes. Né, que não existiam antes. Então, esse avanço, né, nós chamamos de tecnologia, que aqui vamos analisar o termo, né, ele se refere, então, a qualquer ferramenta, dispositivo, né, que seja criado pelo ser humano, para melhorar a sua vida. Isso é tecnologia, tá? De um modo geral. Esse termo aí. Então, tudo, qualquer objeto simples, né? Antes de você fazer um cálculo matemático, você fazia pela sua cabeça. Não tinha calculadora. A calculadora já facilitou fazer o cálculo. Né? Então, tudo isso vai mexendo com tudo, até com a nossa anatomia e com a nossa cognição, né? E hoje nós temos computadores e agora nós temos até inteligência artificial. Então, para vocês perceberem como há essa mudança. Como a coisa corre. Hoje o tempo, o avanço, esse avanço da tecnologia, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Enquanto o trabalho humano, ele caminha, digamos assim, vamos colocar aqui, como uma tartaruga, a tecnologia, ela caminha como aquele coelho, né, que saiu na frente correndo. Então, você percebe que o avanço ele é muito mais rápido do que a própria adaptação do homem para o trabalho. É por isso que há esses conflitos, né? E tem que aprender. Isso nós vamos ver depois, vai surgir novas formas de trabalho. Então vamos finalizar essa parte da tecnologia aqui, que o simples aproveitamento dos recursos naturais, e a própria transformação do ambiente ao seu favor, né, é considerado como um movimento tecnológico. Então, você percebe, né, que tudo que está ali, que vem a favor do ser humano, é um movimento para a tecnologia, né, facilitação da tecnologia. Outra coisa também é que, em meio a toda essa evolução, que eu falei que é muito rápida,
a utilização de mecanismos de tecnologia, ela hoje é necessária na convivência social. Então, você pode ver que tem certos tipos de mecanismos tecnológicos que é imprescindível na vida do ser humano. Pensem hoje, né, numa casa onde não tenha, por exemplo, um liquidificador, uma máquina de lavar, né, roupa, um ventilador, hoje até o ar-condicionado, com calorão. Então, esses mecanismos vão se tornando, e eles são necessários da convivência social. Não é verdade? Mas a implementação desse recurso vai promovendo, então, essas mudanças, né, no mundo. Como nós falamos, que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Dependendo, né, de como é que está sendo utilizada aquela tecnologia. Né? Então, nós estamos nesse processo, não acabou. Então, nós estamos cada vez mais avançando para isso. Então, é importante perceber que hoje é uma necessidade na convivência das pessoas. Eu não vou nem falar do celular, né, que hoje em dia as pessoas já não conseguem se desligar do celular. E para isso, vou mostrar para vocês aqui, ó, só alguns dados, né, bem rápidos, né, que você pode encontrar aí pesquisando na internet, né, em algumas revistas científicas também, sobre o tema, né, que 80% do tempo online hoje é utilizado para falar de si mesmo. Então, veja bem, de 100%, 80% do meu tempo online, nas redes, né, eu estou falando de mim mesmo. E só 30% do presencial é utilizado para falar de si mesmo. Ou seja, eu falo mais de mim quando eu estou aqui numa rede social, do que quando eu estou frente a frente com a outra pessoa. O que significa, né, numa vida em sociedade? Que as pessoas estão se retraindo, se reprimindo cada vez mais. E só consegue se revelar nas redes sociais, onde ela não aparece. Né? Então já criaram até a figura do avatar, né? 60% dos adultos deixam o celular por perto quando vão dormir para a sua cama. De 100, 60% deixam o celular lá pertinho. E 50% não possuem qualidade de vida relacionada ao sono por estarem conectados. Fico ali, né, quando pensa que não, né? Já é 1h, 2h da manhã, já não tem aquele sono, né? Adultos, tá? Não vou nem colocar aqui os jovens e adolescentes, que é muito mais o tempo, né? Então, você perceberá a influência da tecnologia na nossa vida. Ela influencia muito. Então, continuando, pessoal, é só para a gente ter uma ideia, né, desses dados aqui, que é interessante para a gente visualizar aquilo que nós estamos falando, né? Então, vamos lá. O avanço também, ele impacta no trabalho, diretamente, e de diversas formas. Na criação, por exemplo, de novas funções, na substituição de tarefas, na expansão do trabalho remoto. Então, nós temos aqui que a tecnologia também, ela está causando, né, ela está impactando o mundo do trabalho. Né? De que maneira? Eu vou trazer aqui outros dados para vocês sobre isso. Por exemplo, o futuro do trabalho. Né? 60% das crianças, que são crianças hoje, né, terão profissões que ainda não existem. Então, essas crianças que estão hoje aí, elas vão crescer e elas vão encontrar lá na frente certo tipo de profissões que nem existem ainda hoje, por conta do avanço da tecnologia. 50% das profissões de hoje não existirão em 2030. Ó. Né? E 20% das profissões terão se modificados até daqui a pouco, daqui até 2027. Já haverá algumas modificações em algumas profissões. Então, isso aqui é um dado, né, de uma realidade atual. Para a gente perceber,
né, como as coisas, né, antigamente, só para dar um exemplo para vocês, antigamente, né, no século XVIII, XIX, né, existia aquelas pessoas que os portes, né, eram com lampião, né, que acendia os portes das ruas, e tinha aquela pessoa que era o colocador do óleo lá, do querosene, né, era uma profissão, não existe mais. Naquela época era comum. Era comum. Né? Agora não existe mais. E assim, a previsão é que algumas profissões, até 2030, não existirão mais. E continuando então, pessoal, para a gente já ir caminhando aqui, a criação de novas funções, né? Então, a tecnologia vai criar novas profissões. Né? Aqui dá o exemplo de edição de vídeos, né? Mas já está muito mais avançada, né, sobre isso. Ela também reinventa profissões que são hoje tradicionais, que vão precisar se aperfeiçoar daqui mais algum tempo, né? E também se adaptar à nova forma de trabalhar. Então, internamente, no mundo do trabalho, já estão acontecendo essas mudanças nas profissões. Outra coisa, a tecnologia também está substituindo o trabalho humano em diversas tarefas, né? E aqui a gente tem aquela ideia, né, da automação que foi surgindo nas máquinas, né? Então, aquela tão chamada, os homens têm medo de que vão perder para as máquinas, né, o ser humano. Então, em vários lugares, né, já existem aí, né, a automação e que está tirando, né, emprego, né? Coisas que uma máquina faz em 1 minuto, levaria para um ser humano fazer, né, em um dia. Então, as máquinas estão aí. A tecnologia também substitui a manufatura, né, como aconteceu antigamente. E aí, pessoal, nós vamos falando sobre isso, a gente vai visualizando aqui que está tendo essas questões aí. Né? Então, são profissões que estão aí lançadas e são um desafio para as gerações futuras e também para a geração atual, né? E se acompanhando esses avanços, essas mudanças, se aperfeiçoando, e aqui buscando cursos, né, de aperfeiçoamento, e descobrindo, e procurando ver quais são essas profissões do futuro. Quais as que vão acabar, né? É importante ver isso aí. Continuando. Então, a expansão do trabalho remoto, né? Depois da Covid-19, o trabalho em casa, né? Então, isso também já está muito comum hoje em dia. E aqui eu mostro para vocês uma tabela, né? Sobre esse trabalho em casa. Nós temos aí, ó, um percentual aí de quem trabalha de forma tradicional, à distância, em casa. Ó. 35% já trabalha com plataforma de busca, né? Então, para você ver que há essa mudança. E aí nós falamos ainda do avanço da tecnologia, nós podemos ver aqui o seguinte, que os desafios desse avanço, ele pode levar ao desemprego de algumas pessoas, né, um desemprego estrutural, né, amplo, a desigualdade, devido aos recursos, pessoas não vão ter como se aperfeiçoar, o isolamento social, né, risco para a saúde mental, e a própria dependência tecnológica. Então, são alguns riscos, né? alguns desafios aí. Outra coisa, ela também pode criar desafios para a transformação, né? E na formação de capital humano, como é que essas pessoas vão se preparar para enfrentar esse novo mundo aí, com as tecnologias, né? Será que essas pessoas vão conseguir acompanhar tudo isso? O próprio mercado de trabalho do futuro, né? Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas para conseguir dar conta dessas novidades, desses avanços, né, desses desafios? Então, tudo está colocado para nós hoje aí. Ó. Mas tem também a questão do impulso, né, ao progresso, né, também que é um lado já, que é um desafio que nos aponta para algo mais positivo, como a questão do avanço para a questão da saúde, né? Esse progresso da comunicação, do transporte, da energia,
do próprio meio ambiente, que está tanto debatido hoje. Então, nós temos que, tudo isso aí está em volta com a tecnologia. Inclusive a questão, aí nós voltamos para a questão do trabalho, a geração de empregos, né, o estímulo à inovação e o impulso, né, para o crescimento das empresas, para absorver esse novo mercado, esse novo profissional e também, né, as economias que são globais e que está todo mundo em volta dessa questão da tecnologia. Então, são ideias, né, reflexões, para a gente, então, pensar e começar também a refletir melhor o nosso papel e como nós estamos nos preparando, né, e também preparando as novas gerações para esse mundo que há de vir. Tá certo? Até a próxima.